Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos em mais uma aula de História, Unidade 2, o período regencial no Brasil. E o que nós veremos nessa aula? Acompanhe comigo na página 207. Na página 207 vem uma introdução para início de conversa, certo? Então vem falando do quê? De Dom Pedro ter sido protagonista do processo de independência do Brasil e ter tornado imperador. Seu governo absolutista entrou em resistência diante de forças políticas do país. Depois de quase uma década de conflito, Dom Pedro II abdicou o trono em 1831. Seu sucessor legítimo era seu filho Pedro, que tinha apenas 5 anos na época. Por causa disso, como previsto na Constituição de 1824, caso o imperador deixasse o trono para seu filho e não tivesse atingido a maioridade, um governo regente para governar o país. Então, aqui, gente, o que está falando esse começo introdutório, né? Essa introdução da nossa aula? Ela vai trazer o período regencial em que Dom Pedro I ele precisa voltar para o seu país de origem, né? Porque até então eles tinham bastante conflitos lá com Napoleão Bonaparte. É uma revisão essa aula, porque nós já vimos ela nesse ano e também vimos ela no ano passado, tá? Então é uma revisão, mais para que vocês venham aprimorar o conhecimento com relação ao período regencial no Brasil. Então Dom Pedro volta para Portugal e deixa o seu filho, tá? E o seu filho, então, ele passa a assumir o país, mas só que qual a forma que ele passa a assumir o país? Através de uma regência trina, ou seja, uma regência provisória. Pessoas vão ser colocadas no lugar da criança, que ela não pode assumir o país, né? Vai ser colocada no lugar da criança para assumir então um país, uma nação, e essa nação é o Brasil. E o que vai acontecer, gente? Uma criança não tem poder de assumir. Então eles colocam uma regência, colocam pessoas para administrar o país, mas ao mesmo tempo a população brasileira entra em conflito. Ela não aceita isso de uma forma assim normal, como se diria, como que uma criança vai assumir um país? Então, por mais que o período regencial tenha perpedurado por apenas 9 anos, diversos eventos desse recorde temporal foram marcantes na história brasileira e são objetos de memória regional até os dias atuais. Por que até os dias atuais, gente? Porque vai surgir então partidos políticos que vão vir até o período que nós temos hoje. Que vocês já devem ter ouvido falar do Partido Político Liberal, não já? É o mesmo partido, só que claro que foi aprimorando com o passar do tempo. Ah, os liberais, os conservadores, então eles vão surgir nesse período da história, certo? E vai vir até os tempos atuais, só que com uma nova cara, é claro. Então, eu vou falar sobre a regência trina, tá? Provisória, que vem a seguinte: a abdicação de Dom Pedro I em 1831 resultou no cumprimento do que estava previsto na Constituição de 1831, que quando o imperador ele deixa o filho menor de idade ou morre, ele precisa colocar alguém que possa ser responsável pelo país até ele ter a maioridade. Então, quem ele deixa, tá? Foram escolhidos Nicolau Vergueiro, José Joaquim Vergueiro, o ex-ministro de Dom Pedro I, e o brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Os três, então, formam essa regência trina provisória, tá? Porém, tá, gente? Logo, os regentes restauraram o Ministério Brasileiro, e foram demitidos por Dom Pedro I. Anistiaram presos políticos, afastaram estrangeiros do exército e nas províncias de onde começaram a eclodir motins. O que é motim, gente? Conflitos, tá? Substituíram os governantes locais por pessoas em que confiavam. Então, isso também já foi um motivo de conflito.
E nessa conjuntura, o cenário político no país estava sendo protagonizado por coimbrões. O que seria isso? E brasilienses. Aí vem aqui, ó. Estes dariam origem a 3 grupos que ganhavam destaque durante o período regencial. Quem eram os grupos? Liberais, moderados, liberais exaltados e restauradores. São partidos que uns vão concordar com o que está acontecendo, outros ficam do lado que está ganhando e outros vão ser contra. Então, esse é o partido político que surge naquele período. Então, vocês percebam que o Brasil está passando por um conflito muito grande, tá? Os liberais e moderadores representavam os grandes proprietários de terras e mineiros, certo? Já os liberais exaltados defendiam interesses das camadas médias e proprietários rurais do Rio Grande do Sul, propunham o fim do poder moderador. E, finalmente, os restauradores, também conhecidos como os caramurus, eram provenientes da facção dos coimbrões, monetários da Assembleia. Seu grupo era formado em uma maioria de portugueses. A principal reivindicação era uma monarquia centralizada e queriam o retorno de Dom Pedro I ao trono. Porém, com a morte deste em 1834, o grupo se dissolveu a missão junto aos moderadores. Então, por que eles passam a não querer mais isso? A volta de Dom Pedro I, porque ele falece, e a Constituição de 1831 é muito clara, que quando falece o rei que está assumindo aquela nação, é necessário que o filho assuma o poder, só que quando ele é menor, ele precisa de uma representação, que uma criança não pode assumir um país. Só que ao mesmo tempo, vocês vão perceber que o Brasil, né, ali aquela política administradora do período vai dar um golpe no Brasil. Veja mais à frente. Aí surge então a regência trina permanente. A outra era provisória, essa é permanente, tá? Quem assume então? Quem compõe essa regência trina permanente? João Braulio Muniz, José da Costa Carvalho e Francisco de Lima e Silva. Os 2 primeiros representavam a província Norte e Sul, respectivamente, e o último continuava sendo o terceiro nome, como foi o período da regência provisória. Então, eles aproveitam ali o último, que era da regência provisória, e põem ele de novo no poder. O novo governo assumiu a administração do país em meio a um período de tensão em diversas regiões do território nacional, por manter a ordem, e formaram criadas medidas severas, como a suspensão de algumas garantias constitucionais e a proibição do ajuntamento noturno nas praças e nas ruas. Por que eles não queriam esse ajuntamento noturno? Para não surgir conflitos, tá? Só que mesmo assim não vai adiantar nada, gente. Vocês vão perceber que esses conflitos vão surgir, tá? Então, em 1834, a Assembleia Geral aprovou o ato adicional, que defendia uma reforma da Constituição, extinguindo o Conselho do Estado e criado por Dom Pedro I, a criação da Assembleia Legislativas provinciais. Essa tinha a função de elaborar leis de acordo com interesses locais e nomear funcionalismo público. Até aqui parece legal, né? Mas o ato adicional criou também uma regência una, determinando a eleição do regime por meio de voto popular e por um mandato de 4 anos. Então já não foi tão agradável assim para o período, tá? E a regência una, ela fez o quê? Em 1835, eles constaram com a participação de 6.000 eleitores. O vitorioso foi o padre Antônio de Feijó, que assumiu a regência una em outubro desse mesmo ano. Só que o padre Antônio de Feijó, ele não vai encontrar apoio ali dentro e vai ter vários conflitos. Então, sabe o que ele faz para esses conflitos acabarem? Tá? Ele vai lá e ele deixa o trono, ou seja,
ele rejeita o trono, ele recebeu o trono, mas ele não quer mais, por causa de tantos conflitos. Isso porque era atacado pelos parlamentares, por ser considerado incapaz de suprir as revoltas. Tá? Ele não conseguia controlar as revoltas. Gente, eu vou parar por aqui e eu já venho já com a continuação dessa história no nosso próximo vídeo.